são a Marília me orientando, o Patrick, meu aluno. Tem outros aí também, eu já vi o Sérgio aí, tem uma galerinha legal. É, eu estava num evento no Paraná, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, eu estava num lugarzinho chamado Jacarezinho. Por que eu falo lugarzinho? Porque tem 30 mil habitantes. Eu fui, me convidaram, eu fui. Eu fui falar sobre exatamente isso. E aí o professor Emerson me pegou no laço e falou, professora, eu estou enrolado aqui, é para já. Aí cheguei, botei as malas aqui, e liguei o computador, aí passei um pozinho até para melhorar a cara, né, e tal, e passei um batonzinho, dá para perceber, né? Aí e vim, mas eu lá naquele evento eu estava falando exatamente disso. Os meus alunos sabem que as minhas pesquisas são voltadas para direitos humanos. Eu trabalho com políticas públicas e direitos humanos. E eu estava ontem conversando sobre isso, no evento que eu fui. Nós estamos precisando trabalhar essa questão de reagregar, né? As políticas públicas têm que se voltar para isso, que nós tivemos um período agora de afastamento. E esse afastamento, e aí Dandara estava preocupada, e a outra colega também, que estava, né, ai, tô meio ansioso e tal. Esse afastamento leva à ansiedade, né? Esse afastamento leva ao ódio. Esse afastamento leva ao medo, à insegurança, e leva a uma série de coisas. E a responsabilidade do Estado é muito grande nisso tudo. A responsabilidade não é só privada, ela é especialmente pública, em procurarmos saídas. Eu lembro que ontem, e aí quem já foi meu aluno sabe que essa minha frase, ela é epistolar. Nós temos que procurar saídas, e a responsabilidade do Estado é muito grande, porque a saída, ela não é individual, não. Ela é coletiva. A saída é coletiva ou não há saída, viu, Ellen? Então, nós podemos aproveitar momentos como este. Eu fico muito feliz da gente ter quase 40 pessoas num final de uma quarta-feira, fresquinha, né, com ventinho gelado aqui no Rio de Janeiro, para a gente conversar sobre essas questões, que são totalmente vocacionadas para as tarefas que estão colocadas para o Estado. E ainda que o nosso convidado faça forfé, que ele não venha, acho que nós podemos aproveitar esse espaço privilegiado e necessário que a universidade nos possibilita para que a gente faça essa reflexão. Uma reflexão que somente a universidade nos oportuniza, porque é uma reflexão mais profunda, mais crítica, a partir de um olhar valorativo, mas de um olhar crítico. Para quê? Só para olhar, só para criticar? Não, para produzir. Para produzir o quê, professora? Conhecimento. Para que a gente possa fornecer, devolver para essa sociedade e para esse Estado um lastro. Lastro que possa servir de apoio para essas mesmas políticas, para essas políticas públicas, para políticas públicas futuras. É para isso que a gente está estudando, é para isso que a gente está pesquisando, não é para outra coisa. Eu não, eu estou fazendo mestrado porque eu quero dar um upgrade na minha carreira. Bom, se é para isso, você vai me desculpar, não vai servir de nada. Ou então eu estou fazendo mestrado para eu ter um status de ter um MSc na frente. Não é para isso. A Fabiana acabou de chegar. Estou aqui. Oi, professora. Oi, querida. Sabe, gente, então,
essas reflexões são muito necessárias. Qual o espaço que a universidade ocupa na sociedade? Qual a função social da universidade e, principalmente, que o pesquisador e o pesquisador do direito, qual a função social dele? Ser um doutor, ser um pós-doutor, ser um mestre, não é tão somente uma questão de vaidade. Não, pelo contrário, significa responsabilidade e responsabilidade social. Então, eu fico muito feliz quando a universidade se propõe a trabalhar essas questões e vocês, entendendo essa relevância, vocês atendem a esse chamamento e vêm assistir. Eu fico tão contente, porque não se trata, não é. Quando a gente faz um artigo jurídico e a gente publica numa revista científica, não é tão somente para a gente poder curtir, olha, Qualis B1, Qualis é isso, Qualis é aquilo. Não, não é isso. Não. É o nosso contributo para alguma coisa que é muito maior do que nós. Ah, professora, não é todo mundo que pensa assim como a senhora, não. Não, é verdade, vocês têm toda razão. E exatamente por isso, e eu aqui na frente dos meus alunos, eu faço essa confissão. Exatamente por isso que eu me sinto uma menina maluquinha, só não uso a panela na cabeça, porque na academia não são todos que pensam assim. Mas eu estou aqui com uma pleiade de alunos que estão sendo forjados para serem os próximos acadêmicos que podem mudar o curso dessa história e que se interessam por políticas públicas. E aqueles que se interessam por políticas públicas não estão preocupados único e exclusivamente com seu próprio umbigo. Estão preocupados com o interesse público. Que momento fantástico e especial para a gente conversar sobre interesse público. Né? Eu estou vendo algumas observações aqui, eu estou gostando tanto porque está um negócio meio monológico, né? Ah, vamos parar com isso, professora, né? Ó, o Luiz colocou o seguinte: ouvir a professora Edna falando sobre a universidade dá sentido à rotina. Esse discurso que eu vi no primeiro período da Unirio ainda ressoa na minha mente com frequência. E aí eu tenho a grata satisfação de dizer para vocês que aquela pessoa especial que todos nós esperávamos acaba de adentrar ao recinto. Professor Saulo, é tão engraçado, essa coisa da tecnologia, ela tem um quê de espiritualidade. E eu comento isso com os meus alunos, porque é assim, professor Saulo, se o senhor está entre nós, por favor, dê um sinal. Não é uma coisa mais ou menos assim, não é meio, né, espiritualista, mas Estou professor, por aqui. já apareceu a sua imagem, então ele já se encontra, ele já está no meio de nós, né? Aquela coisa bem espiritual. Que prazer em tê-lo conosco. Mediúnica, né? Já que é É um meio, né? mediúnica. É o meio que utilizamos hoje para. Mas não é? Então, é uma coisa mediúnica. Dito isso, professor, e sem mais delongas, né, eu estava aproveitando primeiro, para me confraternizar, não só com os nossos alunos do programa, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com os alunos do programa da Universidade Federal de Goiás, mas também com os nossos alunos das co-irmãs. Nós temos vários alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma delegação gigantesca, alunos da graduação, alunos dos programas de mestrado, doutorado. É uma honra contar com a presença de tanta gente bacana nesses colóquios regionais de direito e políticas públicas que na tarde, noite de hoje, tem
a grata satisfação de, nessa conferência especial, receber o professor doutor Saulo de Oliveira Pinto Coelho, que é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador e docente do programa de pós-graduação em Direito de Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, e que vai nos brindar, né, com a temática Aportes para a abordagem de direito e políticas públicas. Eu sou a professora pós-doutora Edna Raquel Hugman, sou decana aqui do Centro de Ciências Políticas, Jurídicas e de Administração Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e vou parar de falar e passar a palavra para o nosso convidado. Vai que é tua, Tafarel. Ou não, vai que é tua, Tafarel, não. Professor Saulo. Fiquei, A fiquei bola é lisonjeado aqui com Vai que é tua, Tafarel, porque o Tafarel tem como o maior feito da carreira dele ter jogado no Clube Atlético Mineiro, e eu não meu time sei, do menina, eu coração. sou Então, casada com mineirinho, eu sou apaixonada por essa terra. Professor eu Saulo, fico muito, desculpe muito a, feliz. a informalidade, mas eu acho que a gente precisa disso para ser Claro, eu feliz. A agradeço. academia é muito formal. E achei estimulante a forma como fui extremamente bem recebido por você, professora Edna, nessa noite. E aproveito para pedir desculpas pelo meu atraso. Esse horário de 6 horas costuma ser muito ingrato, né? Porque as cidades brasileiras, elas costumam ter problemas sérios aí de trânsito, justamente às vésperas, né? Das 6 da tarde. Então, esse é o motivo do meu atraso. Peço desculpas a vocês. Espero compensá-los com algumas reflexões que possam contribuir com o desenvolvimento intelectual dos presentes e também com o desenvolvimento de eventuais pesquisas que estejam realizando nessa interface entre o direito e as políticas públicas. E a professora Edna, ao se apresentar, mencionou que é decana do Centro de Ciências Políticas, Jurídicas e de Administração, né, da Unirio. Isso é uma coisa muito bacana, quer dizer, justamente da interface entre esses três ambientes de linguagem, né, a política, o direito e a administração pública, que aqui no nosso programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas do UFG a gente trabalha, né? Muitas vezes com aporte de outros saberes, como a economia política, mais recentemente as áreas de tecnologia, né? Nunca descuidando das humanidades, mas com certeza hoje o carro-chefe das nossas discussões por aqui se dá nesse tripé entre política, direito e administração pública, e a necessidade da gente pensar melhor essas interfaces e o modo como, a partir delas, a gente consegue ou não entregar à sociedade aquilo que é legítimo e justo que ela receba por parte do poder público, né? Que são serviços, atividades de qualidade, de modo a que se justifique, né, toda, toda a construção de um aparato burocrático que nos governa em certa medida, em boa parte, né, das nossas vidas, e que, em boa parte também, extrai de nós uma série de recursos, né, na forma de tributos, para que possa desenvolver essas atividades. Eu costumo dizer que o direito nasceu como direito público, apesar da ideia equivocada que às vezes se passa nas aulas de direito romano e de história do direito, né? De que o ius civile romanorum, que foi o primeiro, na minha visão, a primeira experiência jurídica propriamente dita da história, sem menosprezar outras culturas, é que eram outras normatividades não jurídicas, né? O ius civile romanorum é uma estrutura de direito público, né? Basicamente, porque era dar forma, uma outra forma normativa a questões, né, do relacionamento entre diferentes cidadãos no espaço público da cidade de Roma,
quando normas de natureza tribal, costumeira ou religiosa não davam conta do recado, tendo em vista que Roma era uma cidade com uma complexidade e tal, envolvia pessoas de diferentes religiões que exigiam ser tratadas como iguais, né? E aí o direito surge muito como um substituto funcional dessas outras normatividades no espaço público, né? Depois de muito tempo, o direito começa a ser pensado muito mais do ponto de vista de regulação da vida, né? No âmbito do direito privado, por várias características que a sociedade ocidental vai assumindo ao longo da Idade Média e nos primórdios da modernidade, né? Mas no século XX, esse protagonismo do direito público ele retoma na discussão jurídica e na linguagem jurídica, né? Desde o aparecimento do Estado Social de Direito e das diferentes experiências similares, né? Porque é discutível que a gente tenha tido um Estado Social de Direito no Brasil, no sentido próprio, né, do modelo. A gente teve, para alguns, na época, do Estado Novo e pós-Estado Novo, né, nas constituições ali de 30, 46, a gente tem uma experiência de um Estado voltado ao planejamento econômico, mas não necessariamente um Estado social, né? Mesmo depois da retomada da democracia no Brasil, muitos dizem que a gente tem, né, uma Constituição efabulada para ser um Estado social, para desenvolver um Estado social e democrático de direito. E a gente tem lampejos de políticas públicas sociais e de iniciativas, né, voltadas ao modelo de Estado social por parte do Estado. Mas a gente não tem um estabelecimento, propriamente, de uma experiência, né, condizente com esse projeto. Eu me enquadro entre aqueles que reconhecem os avanços que tivemos a partir de 88, mas que não é tão... Eu não sou uma pessoa tão otimista e tão laudatória quanto ao trabalho dos juristas nos últimos 30 anos do Brasil, do ponto de vista do seu resultado, né? Parece, dependendo da narrativa que a gente assume, parece assim que a partir de 88 os juristas no Brasil, e principalmente o judiciário brasileiro, né, promoveu uma verdadeira revolução social nesse país, e agora nós vivemos num país, né, que é extremamente cioso, né, dos direitos das pessoas, etc. É incrível como essa, esse, 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 essa, esse descolamento, né, entre discurso e realidade no campo do direito muitas vezes gera problemas gravíssimos do ponto de vista da nossa autocrítica para que possamos nos aprimorar e entregar, né, utilidades melhores para a sociedade brasileira do ponto de vista do saber fazer jurídico no setor público, né? Então, é muito dentro desse contexto que a relação entre direito e políticas públicas se dá, na minha visão. Essa abordagem, direito e políticas públicas, ela tem como condão, né, como guia, a minha percepção, a tentativa de organizar um framework de ideias, né, uma rede, um lugar de encontro, né, de várias teorias e ideias, capaz de permitir um tratamento mais aclarado dos desafios complexos do direito público brasileiro, na tentativa de fazer esse direito público real, esse direito público realmente implementado, esse direito público vivido, né, ser um pouquinho mais condizente com o projeto constitucional de 88. Na falta de um framework melhor, né, temos buscado trabalhar a ideia de políticas públicas como um lugar de organização dessa complexidade e de arejamento do direito e da dogmática jurídica em busca de soluções jurídicas melhor arquitetadas para transformar em realidade, né, as expectativas de eficiência da administração pública, de impessoalidade, de tratamento igualitário, de reconhecimento a sério da dignidade humana,
na administração pública brasileira, né? É muito nesse contexto. Tenho pessoas, né, tenho na minha esfera de convivência pessoas com alta expertise na área de ciência política e que muitas vezes são críticas da questão das políticas públicas, né? Em que pese ciência política ser, de certa forma, a alma mater do campo de políticas públicas, o trabalho em política, o trabalho científico, né, em políticas públicas não é uma unanimidade na ciência política. Há muitos críticos, né, e algumas críticas são bastante consistentes. Ainda assim, eu tenho para mim que desde que a interface entre direito e políticas públicas seja estabelecida numa perspectiva realmente crítica, né, ela é producente para ambos os lados. Tanto o campo de políticas ganha muito com o aporte da perspectiva jurídica, desde que os cientistas políticos saibam com quais juristas conversar, né? Porque há de tudo no mundo jurídico, né? Então, eu penso que desde que sejamos nós, os juristas, que pensam, né, o fenômeno jurídico em perspectiva crítica, aqueles que estabeleçam esse diálogo, né, o próprio campo de ciências políticas, o próprio campo de políticas públicas tem a ganhar com a nossa participação, e também nós do campo do direito, né, temos muito a ganhar com a participação, né, do saber fazer em políticas públicas, no nosso rol de habilidades, né, na nossa alça de mira quando trabalhamos na administração pública. Já falei aqui na Unirio, certa feita, que essa questão me parece ainda mais necessária no Brasil. Quando eu me refiro a essa questão, me refiro a essa aproximação entre direito público e políticas públicas, né? Se faz ainda mais necessária no Brasil, especialmente. E o meu motivo, eu apresento aqui, porque no Brasil a gente tem uma peculiaridade, que o inchaço da carreira jurídica, né, das carreiras jurídicas no país. Nós temos uma população de juristas muito grande. Comparativamente aos demais países, né, do globo, a gente se destaca nessa questão. A nossa relação jurista por habitante, né, ela é muito estreita. Nossa, assim, chega a ser de uma disparidade incrível comparada a países como China, Índia e mesmo Estados Unidos da América, né? E ainda com países com uma tradição mais próxima à nossa, como a Argentina, que é talvez o país mais parecido conosco nessa questão. O México também tem menos juristas por habitante que nós, e assim por diante. Os países da Europa, a realidade é a mesma. A consequência desse fenômeno é, o, é o fato de que a nossa administração pública, então, ela é recheada de bacharéis nos seus quadros, né? Ou seja, para usar uma expressão da área de ciência política e de políticas públicas, nossas capacidades estatais estão marcadas, tá, por uma presença massiva de bacharéis em direito nos quadros e nas carreiras da administração pública. Então, pessoal, não existe só cientistas políticos, economistas, administradores fazendo gestão pública no Brasil. Tem muito, mas muito jurista fazendo gestão pública no Brasil. Essa é uma realidade. Então, quando eu escuto, às vezes, o argumento de que, olha, advogados não deveriam, ou a área do direito não deveria tratar de políticas públicas, porque esse é um saber, essa é uma habilidade que os juristas não possuem, eu ouso discordar veementemente, né? Agora, não é uma discordância absoluta, é uma discordância determinada, ou seja, de pontos específicos dessa afirmação.
Primeiro, é certo que quando um jurista não está envolvido com a administração pública, ele não conhece a administração pública de dentro e também não recebeu formação intelectual em políticas públicas, realmente é preciso tomar cuidado quando ele, né, se envereda a falar de políticas públicas e discutir políticas públicas, porque aí provavelmente sim lhe falta essas habilidades. Só que como nós temos, né, um mundo de juristas das mais diferentes matizes no Brasil, há uma população de juristas muito grande que domina profundamente a experiência de funcionamento da máquina pública, como ela se dá, como ela opera na prática, não só na teoria, etc. E também, cada vez, aparece mais um conjunto de juristas que conhece de políticas públicas. Até porque, pessoal, nós passamos 5 anos na universidade para nos formar em direito. Eu ouso dizer que alguém que já tem uma formação boa em direito público não precisa mais do que 2 anos para se tornar um bom conhecedor da área de políticas públicas. Se você já tem uma formação em direito público, então você já conhece as regras básicas de funcionamento do Estado, da atividade administrativa, da do uso escorreito, né, do erário público, de como se dá os mecanismos de gasto público, de como se dá os mecanismos de participação da sociedade na administração pública, né, e assim por diante. Ou seja, uma formação, uma boa formação em direito público é meio caminho andado para adquirir uma boa formação em políticas públicas. Com 1 ou 2 anos de estudo especificamente direcionado a isso, um advogado se torna um expert em políticas públicas sem muita dificuldade, com bastante dedicação e estudo, mas sem muita dificuldade. Assim como se dá na carreira de um médico. Né? Os médicos não saem da faculdade sabendo operar todas as cirurgias da sua área, né? Ou conhecendo profundamente todos os vieses do campo de medicina da infância, né? Mais tradicionalmente chamada de pediatria, né? Não conhece. Basta conversar com qualquer pediatra e ele vai, para certos assuntos, indicar um especialista da especialidade, né? Um hemopediatra, né? Um ortopediatra, e assim por diante. Né? Vejam, esses profissionais, né? Um ortopedista especializado na primeira infância, por exemplo, ele saiu da faculdade especializado provavelmente em uma dessas coisas só. E durante os primeiros anos, né, em algum momento da sua carreira, ele em pouco tempo adquiriu a outra expertise necessária a promover essa interface, por exemplo, entre ortopedia e pediatria. Né? Por que isso também não é um tipo de habilidade passível de ser adquirida por juristas e passível de ser induzida por certas escolas, por certos cursos, para atender a certas necessidades? Não é que todo advogado, todo jurista precisa se tornar um conhecedor de políticas públicas. No sentido de se tornar um esperto nisso. Mas é desejável que esses juristas que se tornam gestores públicos conheçam disso. E conheçam com um certo nível de profundidade. Então, é nesse sentido que estamos aqui, né, discutindo direito e políticas públicas. E nesse sentido que estamos discutindo, um dos primeiros equívocos, portanto, que nós devemos nos afastar dele, é o de imaginar que a única tarefa de juristas na discussão sobre políticas públicas é dar um instrumento formal jurídico de institucionalização da política pública e não participar da discussão do seu conteúdo. Esse é um grande equívoco.
Primeiro, é um equívoco porque entre forma e conteúdo, nós já sabemos na própria teoria do direito que não existe tanta distância assim. E quando nós enveredamos numa outra área que é interessantíssima e é igualmente menosprezada nos cursos de graduação em direito, que é a área de legística, ou de qualidade da lei, legística no sentido de legística formal e material, mas, sobretudo, de legística material, né? Não é a legística lá. Infelizmente, essa expressão veio dos portugueses, legística material, legística formal, e aí aqui no Brasil ela tem um problema, né? Porque os juristas tradicionais, quando a gente fala a palavra legística, eles pensam lá no IML, né? No médico legista. Tem nada a ver com isso, né? Mas eu já vi, não é raro, né? Essa confusão acontecer. Então, quando a gente envereda na área de qualidade da lei, né, a gente vê que a distância entre forma e conteúdo, quando a gente está desenhando a legislação, ela é muito menos evidente do que a, a tradição jurídica moderna às vezes dá a entender. Né? Primeiro, por isso. E segundo, porque quando a gente discute políticas públicas, a gente precisa tentar que elas estejam tensionadas a partir da Constituição. Essa é uma tarefa da democracia. O Marcelo Catone de Oliveira, né, um professor titular de Direito Constitucional lá da UFMG, ele defendeu uma tese de cátedra em Direito Constitucional justamente para tentar demonstrar o seguinte: uma Constituição ela não está com a sua efetividade ameaçada quando direitos não estão sendo respeitados. Não é esse o ponto de medida. Porque direitos sempre estão em processo de construção, conquista e avanços. É esperado que, frente a certas conquistas, se comece a, uma sociedade pujante, né? É esperado que, frente a certas conquistas, a sociedade comece a planejar novas empreitadas, novas reivindicações, novos direitos. Né? E diz que a efetividade de uma Constituição está ameaçada é quando a pauta do debate político e institucional deixa de se referenciar pela Constituição. Ou seja, quando a Constituição não é relevante como um critério do debate público, como um critério da discussão sobre as melhores decisões. Essa é que é a questão. Então, quando nós estamos discutindo o desenho de uma política pública, desde os seus objetivos últimos, aos seus objetivos imediatos, ou seus objetivos instrumentais, a discussão sobre as suas metas programáticas, sobre as estratégias de atuação, sobre os instrumentos de implementação, e assim por diante, que isso é a arquitetura de uma política pública, né, seu esqueleto. Tensionar o que está sendo decidido como meta, como objetivo, como programa, como projeto, como instrumento de uma política pública, tensionar o que está sendo decidido sobre essas coisas em relação à Constituição Federal de 88 é uma das importantes tarefas de um jurista na construção coparticipativa de políticas públicas. O que a gente não pode cometer o erro, né, de fazer é achar que tão somente juristas podem sozinhos construir boas políticas públicas. Né? O outro lado da moeda também é muito ruim. Então, se me parece que num país como o Brasil, em que bacharéis em direito se tornam gestores em razão dessa distorção histórica, né? É importante que a interface entre políticas públicas e direito seja desenvolvida e, nesse sentido, que os juristas participem ativamente do debate sobre políticas públicas, né, de um lado, é verdade que, por outro lado, esse debate precisa ser sempre multi e interdisciplinar.
Nós não podemos nos assenhorar dessa discussão, afastando, né, do diálogo sobre esse desenho no nível burotecnocrático, né, afastando do diálogo sobre esse desenho os demais espertos, os economistas, os antropólogos, os historiadores, os administradores públicos, os cientistas políticos, etc. E, além disso, nós não podemos descuidar do fato de que, se políticas públicas são um framework para tentar organizar de forma mais auditável o modo como o poder público irá ou não conseguir entregar, né, os objetivos do projeto constitucional de 88, e se essa entrega é um dever perante a sociedade, nós não podemos esquecer, portanto, que, além dessa interface entre os juristas e as demais especialidades, que é importantíssima na estruturação de uma política pública, é fundamental que todas essas especialidades, que acabam compondo o corpo burotecnocrático das políticas públicas, estejam abertas ao permanente diálogo com a sociedade. E aí vem uma crítica ao campo de políticas públicas. Há um permanente diálogo sem tratar a sociedade como uma espécie de cliente apenas. Essa transformação do serviço público numa espécie de relação de consumo, em que o cidadão se torna cidadão cliente, vem acompanhada de uma série de expedientes neoliberais que, na minha visão, não são condizentes com o projeto constitucional de 88. Eu escrevi isso. O último texto científico que eu publiquei é um artigo sobre constitucionalismo crítico e abordagem em direito e políticas públicas. Está publicado esse ano na revista Sequência, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em coautoria com a professora Carolina Bittencourt e com o procurador legislativo Eduardo Lolli. Lá nesse texto, a gente, lá pelas tantas, já em sede de conclusões, a gente fala disso, né? E tenta demonstrar por que, em termos teóricos, é um contrassenso que alguém, por exemplo, seja um constitucionalista e, ao mesmo tempo, um neoliberal. Na minha opinião, não faz sentido, porque a Constituição Federal de 88, ela fez uma escolha complexa, que acomoda diferentes olhares sobre o que é o Estado, o que é a sociedade, o que é livre iniciativa, o que é liberdade, o que é economia, etc. Mas, com certeza, não comporta um olhar de financeirização da vida e de tudo, que é o olhar do neoliberalismo contemporâneo. O neoliberalismo se tornou um sistema mundo de financiarização da vida e de tudo, em que a economia está acima dos direitos fundamentais, talvez não no nível do discurso, mas no nível da praxis, com certeza, né? E em que o aspecto do desempenho financeiro da administração pública acaba por cegar a administração pública em relação a outras variáveis que devem ter igual importância na realização dos mistérios do Estado e na condução da chamada razão governamental. E aí uso aqui essa expressão porque penso que o que eu estou afirmando vem de uma tradição de intérpretes e críticos, né, do fenômeno da austeridade no Estado de Direito, que vai desde de Michel Foucault, passando por Immanuel Wallenstein e chegando a autores e autoras como Wendy Brown. Não afirmo essa questão sozinho. Apenas que enfatizei, né, nesse texto recente, tentei argumentar para demonstrar
que é assertiva, não é absurda, né? Que há, sim, uma incompatibilidade entre o projeto constitucional de 88 e uma perspectiva neoliberal de condução do Estado. Bom, então, nesse sentido, né, é que também a interface entre direito e políticas públicas me parece ser um modo de tentar garantir, né, que o direito administrativo, como espinha dorsal do direito público, tendo como cabeça o direito constitucional, não se torne, por um descolamento do direito constitucional, um instrumento de estruturação de um modelo de Estado que não tem compromisso com a efetividade dos direitos por meio das políticas públicas. Que o direito administrativo, portanto, seja de fato um instrumento do projeto constitucional, e, enquanto tal, né, se organize de forma auditável para efetivar direitos. É claro que esse discurso já existe há muito tempo. Eu me lembro de um texto, se não me engano, de 1999, se não me engano, é de 99, em que Marçal Justem Filho vai falar do fenômeno da personalização do direito administrativo e a reconfiguração da ideia de interesse público em razão disso. E lá nesse texto ele vai dizer, em 1999, que, enfim, né, ele observava que o direito administrativo brasileiro estava construindo as condições para se tornar, né, um direito voltado à pessoa humana. Né? Esse fenômeno, quando ele falava de personalização, né, diferente de pessoalização, que é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse com a administração pública, né? Diferentemente de pessoalização, a personalização da administração pública é o ato de colocar no centro das variáveis para a tomada de decisão no direito administrativo a pessoa humana, os direitos da pessoa, muito mais do que as outras variáveis, dentre elas o interesse do administrador público, o interesse da administração e o interesse do Estado. Interesses esses que não se confundem, segundo Marçal Justem Filho, com interesse público, que para ele seria estruturado no sentido da melhor composição dos direitos fundamentais numa situação concreta. Então, esse discurso não é novo. O que é relativamente recente é a nossa percepção de que, na busca por tentar operacionalizar um direito administrativo que realmente leve a sério os direitos constitucionais, a área de políticas públicas ou a tratativa da atividade administrativa a partir da organização das políticas públicas tem um papel operacional relevante para cumprir. Sobretudo, para dar a essa administração pública uma maior capacidade de responsividade e auditabilidade. Afinal de contas, me parece que a área de políticas públicas surge em razão desse tipo de questão. Para o bem e para o mal. Me explico. Né? Um dos primeiros debates na área de políticas públicas se dá nos Estados Unidos justamente no contexto da percepção por cientistas políticos de que os critérios de decisão dos formuladores de política, né, eram aleatórios. Ou seja, não havia padrão e eles não eram claros. Então, não havia como construir uma discussão socialmente aprofundada sobre o porquê uma certa escolha por implementar ou não determinada política, usar ou não certa estratégia para enfrentar um problema social ou um problema público, era uma escolha adequada ou não. Normalmente, as discussões sobre por que uma escolha do Estado era uma public choice, né? Por que era ela adequada ou não,
era uma discussão que se dava tão somente no campo teórico ou ideológico, ou na interface entre essas duas questões, teoria e ideologia. Então, uma escolha é boa ou não, porque está alinhada ou não a determinada vertente de pensamento. Não era perceptível, né, por outro lado, o porquê de fato se decidiu no sentido A ou B, do ponto de vista de uma testagem do acerto ou desacerto dessas decisões. E aí, então, se estrutura uma discussão sobre políticas públicas justamente na tentativa de tentar criar parâmetros para organizar essa tomada de decisão, ou a discussão que encaminha uma tomada de decisão formuladora de política pública. Ou seja, tentar tornar minimamente discutível o trabalho dos policy makers, dos fazedores, né, dos formuladores de políticas públicas. Então, está na origem, de certa maneira, da área do campo de políticas públicas, o potencial de auditabilidade, na minha visão, e o potencial de responsabilidade, de responsividade, perdão. É verdade, por outro lado, que boa parte do desenvolvimento do campo de políticas públicas se deu num contexto de neoliberalismo, em que se buscava era verificar se, de fato, o gasto público empreendido em certas questões tinha serventia ou não. E, eventualmente, quando não havia evidências de que um gasto público realmente promoveu efeitos em direção aos objetivos desse gasto, se construía ali as evidências, eu não vou chamar de científicas, eu vou chamar de políticas, né? As evidências políticas de que era possível, então, cortar esse gasto público, porque ele se revelava ineficiente perante uma avaliação de seus resultados. Né? Então, muitas vezes, o campo, por exemplo, de políticas públicas pensadas na teoria do ciclo de políticas públicas, ou o modelo do sistema, né? Modelo sistêmico de políticas públicas, muitas vezes se desenvolveu nesse intuito, de permitir uma política de austeridade. Né? Agora, a gente sabe que há várias experiências no sentido de transformar esse limão numa limonada, ou seja, o uso, né, dessa ferramenta para mostrar que certas escolhas de prioridades alocativas, ou seja, de gasto público, né, elas produzem efeitos positivos com relação à capacidade de realizar objetivos propostos e, portanto, devem ser mantidas e ou ampliadas. O caso mais bem sucedido no Brasil foi o caso do Bolsa Família, né? Que foi uma política pública extremamente estudada do ponto de vista de uma perspectiva de avaliação de política pública, e se gerou evidências, né, dos seus resultados positivos, de modo que ela se transforma, então, numa política pública de Estado, vamos dizer assim, apesar de que sempre com as matizes e com a percepção necessária das complexidades dessas questões, né? Porque está aí uma política pública que é, de certa forma, de Estado, ela preenche o requisito conceitual, porque ela continuou em diferentes governos com matriz ideológica diferente, e o principal indicador de que uma política pública se torna de Estado seria esse, né? Só que a gente sabe que, vez por outra, ela está envolvida em tentativas de se pensá-la através de estratégias eleitorais, né? Do ciclo. Isso do ciclo do processo eleitoral. Né? O ciclo do processo eleitoral influencia muito essa política pública. Mas isso é um fato da interface entre política e Estado. Há cientistas políticos que se dedicam tão somente, por exemplo, ao estudo disso, como o ciclo eleitoral intervém na atividade estatal.
né? Isso é necessário, de certa maneira, tendo em vista que nós estamos numa democracia representativa e que, de tempos em tempos, haverá eleições e as pessoas, dentro das margens, né, do que o direito e a legislação permitem, tentarão usar todas as armas à disposição para construir a sua imagem perante o eleitor, né? Então, mas aqui é só um pequeno desvio, né, em direção a um exemplo de que, em que pese o campo de políticas públicas poder ser criticado do ponto de vista de, muitas vezes, servir a uma perspectiva de austeridade do gasto público, é possível pensá-lo de modo crítico para solucionar, portanto, os dois principais, na minha visão, as duas principais fragilidades do campo de políticas públicas. A primeira é essa, a possibilidade de servir a lógicas de austeridade. E a segunda é a possibilidade de desenhar burotecnocraticamente a atividade do Estado, fechando as portas para uma participação social efetiva, para uma participação social protagonista na atividade do Estado. É certo, tá, que o campo de políticas públicas trabalha sempre com pesquisa de opinião, coleta de percepção por parte do usuário, por parte da população-alvo da política pública, e tudo isso. Mas quando isso é feito pensando no cidadão como cliente, vez por outra a gente vê que isso é feito com certas distorções. Um exemplo que eu costumo dar é de uma pesquisa que quase foi feita aqui no nosso programa, em que a pesquisadora me apresentou uma ideia de que, como ela queria entender bem o nível de qualidade da política de licenciamento ambiental aqui do estado de Goiás, ela iria fazer entrevistas com os usuários do licenciamento ambiental, que são aqueles que pedem licenciamento no estado. Não sei se vocês conseguem me acompanhar, né, no sentido de perceber o quanto isso distorce a ideia de participação social nessa política pública. Porque se a pessoa que vai dar a percepção sobre se o licenciamento ambiental funciona ou não é tão somente aquele que pede licenciamento perante o Estado, vai lá fazer o pedido de licenciamento, nós estamos restringindo a um grupo sociopolítico a capacidade de falar sobre isso. Aí a pergunta é, e os impactados, por exemplo? E os movimentos sociais voltados à questão ambiental? Esses serão silenciados nessa coleta de dados? Então, às vezes, quando a gente trata o alvo das políticas públicas como sendo o usuário, a gente cria distorções, né? Então, é necessário, sim, adotar uma perspectiva crítica para que a gente não caia, eventualmente, nesses engodos. Em que pese isso, eu penso, tenho para mim, né, que a interface entre políticas públicas e direito, desde que ambas as questões, tanto o campo do direito quanto o campo das políticas públicas, sejam aportadas, né, a essa discussão em perspectiva crítica, ela é producente para ambas as áreas, como eu já venho defendendo aqui desde o início da minha fala.